Esse é o podcast Eficiência Jurídica, produzido por Tozini Freire Advogados e Think Future, o programa de inovação do escritório. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Eu sou Fernanda Marinho, sou Head de Inovação do Think Future, o programa de inovação de Tozini Freire Advogados. E estamos começando um novo ano, 2025 chega, e com ele trazemos novas oportunidades para explorar o presente, o futuro, pensando sempre na inovação jurídica como o nosso principal target aqui nas nossas discussões. Ao longo de 2024, a gente recebeu nomes de grandes renomes do mercado para discutir como a tecnologia, a ciência de dados, o design e a interdisciplinariedade foram transformando a rotina dos escritórios e departamentos pessoais. Nesse ano que se inicia, nós renovamos o nosso compromisso de fomentar o ecossistema de inovação jurídica, promovendo a produção de conhecimento e a disseminação de casos e boas práticas da área de Legal Ops e eficiência jurídica. A gente deve trazer aqui resultados de pesquisas que participamos ao longo do ano, trazer novos clientes e percepções diferentes, especialistas de mercado, e espero que vocês gostem bastante do nosso conteúdo. Hoje, para começar o ano de pé direito, a gente vai para o agro e traz aqui um convidado super especial, mas antes disso eu quero apresentar os nossos sócios. Então, eu estou acompanhada pela Carla Couto, a nossa sócia da área de Cybersecurity e Data Privacy, integrante do Comitê de Inovação, e o Elias Marques, o sócio do Contencioso Civil Estratégico, referência no setor de agronegócio. É um prazer receber vocês. E juntos estamos aqui recebendo o nosso primeiro convidado, o Flávio Bodo, gerente jurídico da Zilor. O Flávio, ele é formado pela Faculdade de Direito de Bauru, possui um MBA em Direito Empresarial pela FGV e 2 LLMs, um em Direito Societário pelo INSPER e outro em Direito Civil e Processual pela Instituição Toledo de Ensino. Iniciou sua carreira na Zilor e percorreu toda uma trajetória profissional nessa mesma empresa, onde está há quase 22 anos. Desde estagiário até gerente jurídico, o cargo que ocupa atualmente. Com essa vasta experiência na advocacia empresarial, o Flávio é responsável pelo contencioso civil, tributário e ambiental, além de atuar na consultoria interna e no acompanhamento de projetos estratégicos na Zilor. Ele também foi responsável por desenvolver o Legal Ops no departamento jurídico da empresa, para apoiar e trazer mais eficiência às operações legais. Flávio, estamos muito felizes de contar com o seu compartilhamento de conhecimento, com as suas experiências, e eu tenho certeza que esse bate-papo hoje vai ser super especial. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado, Fernanda, Elias, Carlos. Um prazer estar aqui com vocês. Uma satisfação pelo convite. Acho que é legal a oportunidade de a gente estar conversando, falando sobre gestão, falando sobre inovação. Acho que são matérias que são muito importantes no dia a dia do direito empresarial. Então, uma satisfação estar aqui com vocês para conversar um pouquinho. Muito obrigada. Carla. Obrigada, é um prazer estar aqui, enfim, falando de um assunto que eu gosto tanto de falar, ainda mais com o Flávio, com o Elias, com a Fernanda. Então, acho que vai ser uma conversa bem produtiva. Bom, muito bem, feliz 2025 para todos nós, para todos também, todos e todas que estão nos acompanhando. Uma honra estar aqui com a Carla, com a Fernanda e com o Flavinho, né? Então, uma satisfação grande. Vamos lá. Maravilha. Eu já gostei do clima que já está aqui, já foi quebrado. Flávio, eu estou super curiosa em relação à sua trajetória profissional, porque ela é impressionante, né? Nos dias de hoje é muito difícil a gente conhecer profissionais que iniciaram uma carreira como estagiário. Na Zilor, por exemplo, né? Você fez toda essa construção ao longo de 22 anos, e é algo que a gente não tem visto com tanta frequência, mas ao mesmo tempo desperta essa curiosidade de entender como é que foi esse processo, nessa evolução da sua carreira, nessas mudanças de desafios que foram acontecendo, tanto no profissional Flávio, quanto também no desenvolvimento do mercado jurídico, né? De quanto o setor jurídico se desenvolveu ao longo desse tempo. Então, eu queria que você contasse para a gente um pouco dessas principais transformações na atuação do papel jurídico, de quando você começou na Zilor e o que se espera atualmente, falando um pouco desses seus desafios nessa jornada. Legal, Fernanda. É uma carreira interessante, acho que é uma jornada, uma caminhada interessante, que eu me orgulho, né, desse tempo de casa, de Zilor. Eu sou natural de Lençóis, então o berço da empresa, né, tem uma ligação com a companhia. Enfim, familiares trabalharam lá também, e eu pude fazer a carreira numa empresa que eu gosto, que eu admiro, que sempre teve propósitos
que se alinham com os princípios que eu tenho, né? Então, é uma satisfação poder ter esse tempo de trajetória, ter seguido e ter conseguido crescer na carreira profissionalmente lá em Lençóis, né? Então, é muito legal mesmo. Eu me orgulho bastante disso, tá, Fernanda? E realmente, acho que como você colocou, eu vi muita mudança nesse período, né? São 21 anos de carreira na empresa. E quando eu comecei, enfim, a parte de tecnologia era muito diferente do que a gente tem hoje, né? Tecnologia e inovação eram coisas que raramente se escutava dentro de departamentos jurídicos, né? A gente tinha uma linha de atuação que era muito mais ali uma linha que a gente precisava ser provocado, estava mais distante um pouco do business, então era muito mais aguardando as provocações ou os pedidos de consultoria ou então a atuação processual, basicamente ali funcionando quase que como um fórum, né? E com o passar do tempo isso foi mudando, né? A empresa foi evoluindo, acho que a forma de fazer o direito nas empresas ela foi evoluindo, né? Então a gente saiu dessa figura mais centralizada de atuação para um jurídico que hoje é um jurídico que ele é parceiro do negócio, ele é parceiro das áreas, então ele está olhando o core business da empresa e como ele pode ajudar a contribuir com resultados, com estratégias, com inovação, né? Então é uma mudança realmente muito forte que eu pude observar e pude viver ao longo desses 21 anos de carreira na Zilor. E hoje a gente está próximo das áreas, a gente vai ao campo, a gente vai às indústrias, né? A gente senta para discutir com os gestores as alternativas para os problemas que existem. Então, é uma mudança de postura do jurídico para que ele realmente figure como parte da engrenagem da empresa que ele sempre foi, mas às vezes estava um pouco distante. Muito bom. E eu achei muito legal essa questão que você trouxe, esse ponto-chave dessa passagem, né, do jurídico mais reativo para esse jurídico parceiro do negócio, muito orientado para, de fato, contribuir para as operações no dia a dia, né, e para as pessoas como um todo. E aí eu fiquei curiosa para entender nessa tua leitura o que vocês têm feito para alinhar essas necessidades da empresa na evolução da inovação, segurança jurídica, garantindo que esse jurídico seja percebido de fato como um parceiro de negócios, tanto considerando dados, cultura. Se você puder compartilhar alguns exemplos com a gente, assim, seria incrível. Claro, acho que o primeiro ponto para a proximidade, para uma percepção de um jurídico diferente, é você sair do jurídico, né? Você não ficar fechado naquela sala, naquele ambiente, e você ir ao encontro das pessoas que são seus clientes internos, né? Então, ir até a planta, ir até a lavoura, conhecer o processo, né? Desde ali da tomada de terras, né? A posse de terras, compra de terras, plantio, processamento, comercialização. Então, você tem que estar junto dos gestores, você tem que ouvir as necessidades dos gestores. E quando você está da porta para dentro, fechado, é uma realidade que você não consegue ter a dimensão do que é o negócio, de como a empresa funciona. Tem um colega de empresa, gerente de planejamento lá, que ele faz uma analogia que eu, conversando com ele, eu falei, você tem muita razão no que você fala. A vivência do agro é o cheiro, é algo que ninguém pode sentir por você, ninguém pode descrever exatamente qual é o cheiro. Você tem que estar lá e você tem que sentir. Então, acho que o caminho do jurídico para ser parceiro de negócios e para colaborar no crescimento da companhia é estar do lado, não é estar acima, não é estar distante, é estar do lado de onde as coisas acontecem. Que legal. Nesse aspecto, quando vocês falam, né, quando você trouxe essa questão do lado do cheiro, você, do ponto de vista prático, hoje o jurídico de vocês, ele é centralizado, é uma estrutura descentralizada? Como é que vocês lidam com essa presença, né, na operação? Hoje, a nossa organização, nós temos 3 localidades diferentes com o jurídico. Então, a gente tem lá no escritório de Lençóis, a gente tem basicamente ali 60% da estrutura do jurídico está lá, os profissionais. A gente tem aqui em São Paulo, no escritório central, a outra grande parte, e nós temos uma advogada em Quatá, que dá o apoio lá. Então, a gente tem esse desafio da distância com os times, mas está perto de onde as coisas estão acontecendo e aonde precisa estar
cada uma das áreas do jurídico para a gente poder apoiar a empresa no negócio dela. Muito bom. Nesse sentido, a gente entende, né, também a importância de trazer o jurídico externo também como um parceiro desse jurídico do departamento, né, para que juntos exista essa parceria de negócios e que o escritório se posicione também como um parceiro do departamento nessa comunicação para a organização, com as operações. E aí, Elias, eu fiquei bastante curiosa de entender assim e saber um pouco mais sobre a tua percepção sobre essa relevância do escritório de advocacia sendo esse prestador de serviços parceiro efetivamente de negócios. Como é essa interação e que tipo de valor um escritório pode agregar para o negócio quando existe essa interação de parceria na realidade? Acho que é uma grande pergunta, Fernanda. Parabéns, mas antes eu gostaria de parabenizar o Flávio pela trajetória. Lembrou, inclusive, a trajetória de carreira do meu pai, que ficou cerca de 3 décadas numa única empresa. Ele entrou numa posição também de piso e depois chegou à diretoria. Legal. Então, parabéns, de verdade, estou Obrigado. reconhecendo aqui. Eu acho que, na verdade, existe aqui um grande desafio de você falar a linguagem do negócio. O Flávio, ele traduziu isso muito bem. Quer dizer, nós, advogados em geral, advogados, advogadas, temos que entender cada vez mais a importância de ter um interlocutor que não é advogado. É claro que quando nós estamos falando com o departamento jurídico, naturalmente nós estamos lidando com uma linguagem que é forense, que é jurídica, que é uma linguagem contratual, mas muitas vezes o departamento jurídico também precisa do escritório para transmitir uma mensagem de risco, para transmitir uma mensagem, inclusive um aconselhamento que vai gerar um impacto muito forte para a produção, por exemplo, no caso do agro, ou para uma exportação planejada. E aí é importante entender a dor do negócio, né? Exatamente o que o negócio precisa, como que o negócio está se planejando. Então, um dos grandes desafios é conhecer o seu cliente adequadamente e entender qual o ramo de atuação e como que ele se organiza em termos de produção. E a outra questão, eu acho que é onde o escritório agrega muito valor, é se antecipar nas necessidades da empresa, né? O escritório, naturalmente, ele possui experiências com as diversas organizações empresariais. Ele não está focado apenas em uma única entidade. Então, ele consegue assimilar diversas experiências pretéritas e conseguir verificar como que ele consegue se antecipar a uma necessidade para uma determinada organização, mas sempre numa linguagem empresarial e numa linguagem construtiva. E eu acredito que se colocar no lugar do cliente também é sempre muito importante, porque o advogado externo que tem essa percepção, ele sabe que o trabalho dele não pode terminar simplesmente com a mensagem jurídica, né? Ele tem que ajudar depois o departamento jurídico a lidar com aquela mensagem internamente, na medida em que ele tiver liberdade para isso. Fica à vontade para complementar, Flávio. Acho que é perfeita colocação, tá, Elias? Realmente quando a gente vai buscar um apoio de escritórios na solução dos problemas, aconselhamento, avaliação de risco, o que nós não queremos é aquele escritório que seja só técnico, né? Não basta ser só técnico, porque não é o que vai trazer resultado, né? Então, quando a gente está do lado empresarial, a gente está assumindo posição de tomar riscos, né? Posição de dar diretrizes que vão trazer consequências para o negócio. Quando o escritório parceiro ele tem essa visão e ele vem com um posicionamento, um aconselhamento, trazendo essa percepção de risco, trazendo a percepção do que é o negócio, do impacto daquilo que ele está colocando para o negócio, flui muito melhor, né? Acho que o relacionamento ele vai melhor, a segurança que é passada vai melhor. E é muito importante, né, que os parceiros conheçam a companhia, conheçam o setor com quem está trabalhando e tenham uma comunicação muito clara, né? Acho que isso, tanto dentro do jurídico, Elias, como no relacionamento com os escritórios, a comunicação, ela tem que ser a comunicação do dia a dia, né? Eu acho que a gente ficar falando com linguajar jurídico dentro da empresa vai afastar as pessoas do jurídico, né? A gente, pelo contrário, a gente quer aproximar. E para aproximar, tem que falar a língua das pessoas, mesmo errando eventualmente termos técnicos. E é algo que eu falo muito lá dentro isso, né? Podemos errar termos técnicos fora de processo, para quem não é do direito entender o que nós estamos falando. Então, acho que em conexão com o escritório também precisa, às vezes, deixar um pouco do técnico de lado e trazer uma linguagem
que vai ser bem absorvida pela companhia como um todo. Porque muitas vezes a comunicação ela não vai ficar restrita ao escritório jurídico, ela vai sair dessa rede de relacionamentos dentro da empresa. E as pessoas precisam entender o que está lá, precisam ter certeza da mensagem que está sendo passada. Muito legal. Eu acho que nesse aspecto que você está trazendo, Flávio, eu tenho coisas bastante interessantes e que se complementam muito até com o nosso estilo também de ser, né, em Tozini, porque a gente usa a inovação como uma forma de apoiar os nossos advogados nesse processo de ter mais empatia pelo cliente e trazer soluções diferentes. E se falando de agronegócio, é inexorável que a gente fale de inovação, né? É parte do core business. Mas também tem aquele desafio, né, de ser inovador, de trazer o máximo de produtividade, mas também valorizar o que é simples, o que é tradicional e objetivo. E muito provavelmente isso impacta na comunicação, que acho que é o último ponto aqui que você estava trazendo, que faz com que essas características também permeiem a comunicação. E aí eu queria saber como é que vocês fazem para conciliar no dia a dia esse técnico jurídico com essa comunicação eficaz, né, de fazer essa tradução de fato quando a gente fala de envolver áreas internas, de envolver parceiros, se vocês têm dificuldades ali relatadas e como é que vocês lidam com isso no dia a dia. Olha, Fernanda, acho que a comunicação é algo que a gente vem trabalhando bastante para aproximar as pessoas. E dentro do jurídico, hoje, eu posso falar que o time todo tem uma maturidade de que precisa fazer com que o interlocutor entenda a mensagem que nós estamos passando. É um exercício, acho que principalmente para quem tem um pouco mais de tempo de carreira e passou pela transição, né, a gente tinha épocas de contratos gigantescos, de processos com 100, 150 laudas numa petição. Isso hoje não cabe mais no processo, não cabe no mundo empresarial, e essa rapidez de comunicação a gente tem que transferir também para o dia a dia, né? Também no contato. Não adianta gastar horas conversando com um gestor, trazendo exemplos, falando de jurisprudência, falando de doutrina. Ele não quer saber isso, ele quer saber qual que é o risco que ele está correndo. Então a mensagem ela precisa ser muito clara, ela precisa ser muito objetiva. O tempo hoje é o principal recurso que nós temos. Então a gente tem que saber usar o nosso e tem que saber usar o das pessoas que nós estamos nos relacionando, né? Então a comunicação dentro da empresa ela tem que ser muito objetiva, muito clara, muito direta. Então eu vou pontuar quais são os riscos. Se eu tenho dúvida do que é o negócio, eu vou perguntar, eu vou buscar entender para que eu possa dar a melhor resposta. Mas eu não posso falar com o gestor da mesma forma que eu vou falar com o juiz ou que eu vou falar com o promotor ou que eu vou falar com o escritório parceiro. Eu tenho que adequar a minha postura, eu tenho que adequar até a própria roupa, às vezes, dependendo de qual público-alvo, eu tenho que me adequar, porque facilita, né? Acho que quebra barreiras, aproxima, e é isso que a gente tem que buscar. Que legal, é muito legal ouvir isso, porque vou até trazer a Carla para a nossa conversa, porque a gente levanta muito aqui a bandeira do Legal Design como esse instrumento de trazer o design orientado ao usuário, né? E aí eu queria entender um pouco de você, Carla, né? Já considerando que Tozini puxa essa bandeira do Legal Design há tanto tempo, como é que a gente tem incorporado o Legal Design nas nossas entregas, tanto apoiando os clientes em jornadas de comunicação, quanto nos nossos próprios trabalhos jurídicos, visando essa simplificação do direito? O Legal Design, na verdade, ele está em tudo, deveria estar em tudo que a gente faz, né? Então, é isso que o Flávio estava falando, essa forma simples de comunicação, de passar a mensagem. Então, desde os nossos memorandos, que começam pela conclusão. Então, porque é isso, você tem lá toda a fundamentação, né, que você às vezes coloca doutrina, jurisprudência, mas o que teu cliente quer saber? Ele quer saber qual que é a conclusão. Tem risco, não tem risco? Posso fazer? Posso seguir? Então, a gente já começa, né, os documentos com um resumo das conclusões. E aí, logicamente, vem, né, toda a fundamentação na sequência. Quando você elabora um contrato, poxa, vamos colocar aqui títulos, né? Como que a gente vai estruturar as cláusulas também de uma forma que não fique, né, aquela sopa de letrinhas que você, só de olhar assim, já tem preguiça
de ler, né? Transformar em algo mais intuitivo e lógico, né? Então, o legal design ele não necessariamente vai estar sempre relacionado com desenhos, né? Você colocar ali gráficos ou Perfeito. coisas assim, mas é ter esse pensamento no dia a dia quando a gente escreve um e-mail, quando a gente prepara qualquer tipo de documento e na nossa forma de comunicação. E aí, indo um pouco mais, né, para alguns projetos até mais avançados que a gente tem com clientes, logicamente que, pelo fato da gente ter muita experiência nessa área, diversos clientes têm procurado a gente para transformar políticas internas. Então, uma política que tem quase lá 100 páginas, com muitas coisas escritas, muitos conceitos, e é uma política que se aplica a todos os funcionários da empresa. Será que esses funcionários vão ler e vão entender, né, essa política? Mas a mensagem precisa ser passada. Então, como que a gente pode reformular esse documento de uma forma de não prejudicar o conteúdo, passar toda a mensagem, mas estruturar de uma forma muito mais visual, muito mais amigável, né, para quem está vendo e democratizar, de fato, essa comunicação. E aí um exemplo também de um projeto que a gente teve com a Zilor, né, no projeto de adequação à LGPD, em que a gente utilizou um sistema que a gente desenvolveu internamente, que é a Privacy Track, porque antes a gente tinha ali todo o mapeamento de processos, atividades de tratamento de dados da empresa em um Excel que a gente fazia. E esse Excel, conforme, né, a lei vai amadurecendo, a gente ia tendo ali cada vez mais colunas, com comentários e com a descrição das atividades da empresa, para poder avaliar ali os gaps, os riscos, quais eram as recomendações de ajustes, enfim, e mitigação. E aí, nesse sistema que a gente desenvolveu internamente, o que a gente tem, na verdade, é algo também muito mais visual, onde você consegue filtrar por departamento, por tipo de atividade, saber exatamente, então, ali qual que é o risco. Clica diretamente no risco, você tem gráficos, enfim, algo que qualquer pessoa, né, independentemente de ser um advogado ou não, vai visualizar, vai entender, vai conseguir buscar a informação de forma muito mais rápida. Então, acho que é isso. Tem diferentes formas de se fazer, de se trabalhar com legal design. E acho que o principal é você pensar naquela situação específica do cliente e adequar a comunicação para passar a mensagem da melhor forma, né, que possa ser entendida. Esse trabalho, cara, foi bem legal, esse exemplo que você trouxe, né? Porque realmente foi um trabalho dentro da estrutura de LGPD da Zilor. Ele não foi um trabalho direcionado para jurídico. Foi um trabalho que tinha outras pessoas de outras áreas da companhia participando, né? Então, acho que essa facilidade de acesso, de entendimento, ele ajudou demais na construção dos planos de ação, na busca por soluções para remediar as possíveis vulnerabilidades que estavam lá. Então, foi um trabalho bem legal de uma entrega do escritório parceiro, olhando não só o jurídico, né? Foi um trabalho bem, um belo exemplo que você deu. Que legal. E eu fico muito feliz de pensar também em situações de comunicação de regras, né, em contratos de trabalho, quando você envolve ali pessoas que estão na safra, que estão na operação. Como é que a gente comunica de uma maneira simples, né, as regras da CLT e tantas outras questões que acho que essa facilitação da linguagem vem para ajudar mesmo. Nesse sentido, trazendo um pouco agora para as nossas prioridades, para esse olhar de 2025, né? A gente já está aqui no nosso primeiro podcast do ano e imagino que vocês já trabalharam ali finalzinho de 2024 pensando nas prioridades. Você como responsável aí pela área de Legal Ops, eu queria entender dentro dessa quantidade de competências que muito tem se falado, desses avanços na inteligência artificial, em dados e tecnologias no geral, para que lado vocês estão focando? Qual vai ser a prioridade de vocês ao longo desse ano que começa aqui, né? Não, perfeito, Fernanda. Assim, na verdade, a gente está trabalhando nas nossas metas ainda, porque no agro e ali na companhia a gente segue um ano um pouquinho diferente. Então, o nosso é 31 de março. Então, as Legal. nossas entregas que começaram
em 24, elas vão até agora, 31 de março de 25. E a gente vai desenhar um pouco do que vem pela frente, das metas, dos desafios e das entregas, tá? Então, nós estamos nesse momento de finalização das entregas e de construção da nova. E quando a gente olha para a estrutura de Legal Ops, né, acho que no jurídico ela é nova, começamos a implantação há 2 anos, né? A gente está entrando agora aqui no 3º ano, é uma área nova para a gente também, mas eficiência. A gente não consegue fugir de eficiência dentro do negócio. Então, a gente vai olhar o que a gente pode fazer melhor, como a gente pode fazer melhor, como a gente pode trazer mais resultados, como a gente consegue dar mais tempo para o advogado e tirar atividades que não são jurídicas dele, para que ele possa focar no negócio e nas entregas jurídicas, né? Então, o foco nosso é revisão de processos, buscas de eficiência, para que a gente consiga continuar agregando resultados para a companhia, né? Então, diminuindo o custo, melhorando entregas, melhorando os processos, para a gente ter uma segurança, para a gente ter uma estrutura cada vez melhor. Interessante. E acho que esse desafio ele é bastante comum aí ao mercado como um todo, essa busca por eficiência, né? E pensando aqui, pedindo a ajuda dos nossos especialistas, eu queria entender de Carla e Elias que conselhos vocês dariam para a nossa audiência, para quem está ouvindo a gente, que é de departamento jurídico ou de escritório, que precisa ali entender por onde começar o Legal Ops, por onde buscar essa eficiência de uma maneira otimizada e que traga os benefícios esperados. Bom, primeiro de tudo, eu acho que é muito importante ouvir as pessoas, né? Então, você de fato mapear onde estão os problemas, as dificuldades, né? Porque só assim você consegue identificar ali as possibilidades de melhorias. E é lógico que num contexto, né, de um departamento jurídico, vão ter ali inúmeros processos que vão poder ser melhorados, né? A possibilidade de transformação ela é muito grande, mas por outro lado a gente sabe que tem ali questões de orçamento, até mesmo a questão do convencimento, né, de outras áreas, dos líderes. Então, algo que a gente tem visto muito na prática acontecer, que acaba tendo sucesso, é você começar com iniciativas menores e pontuais, indo aos poucos, até para poder fazer a prova de conceito, né? E de fato convencer os outros de que é algo que vale a pena ser feito, né? Então, um projeto piloto ali para um determinado processo, um teste de uma ferramenta, mas não necessariamente se desesperar e pensar, meu Deus, eu preciso ter um projeto grande e abrangente já agora no começo do ano para atacar tudo de uma vez, porque a gente também já viu casos de empresas que, por exemplo, gastaram ali milhões contratando uma ferramenta sem antes consultar os seus times, né? Sem antes validar ali se é algo que iria funcionar. E depois, quando foi implementar, tiveram dificuldades para as pessoas de fato utilizarem. Não era aquilo que a empresa estava precisando, porque não conversava com outras áreas, enfim. Então, acho que ir indo aos poucos, né, começando ali com pequenos projetos, a gente tem ali, consegue atingir grandes mudanças. Não, vou ratificar absolutamente tudo que a Carla colocou e colocou bem. Eu acho que uma primeira dica, só a título de complementação, e ela já colocou isso, seria ouvir bem os stakeholders do departamento jurídico, dentre os stakeholders dos escritórios de advocacia também, a oitiva aqui invertida é importante, né, justamente para que haja, enfim, guidelines de melhoria, né? Então, eu acho que ouvindo os diferentes stakeholders, vai ser possível o jurídico listar as prioridades devidas. E aí, quer dizer, naturalmente, um departamento jurídico ele deve ter os seus SLAs, né, com cada uma das áreas dentro da organização. E impõe, muitas vezes, ou dialoga com relação aos SLAs envolvendo os escritórios, né? Isso está, inclusive, no contrato de prestação de serviços. Então, até que ponto esse dia a dia, esse diálogo de prazos pode ser melhorado com ferramentas de Legal Ops? Eu acho que, enfim, a Carla colocou bem, né, esse mapeamento de necessidades. E aí entra, eu acho que 3 vetores importantes para o Legal Ops operar bem. Eu acho que, primeiro, o vetor de controle,
Eu acho que cada organização tem a sua necessidade de controle de contratos, controle de processos. Então, buscar ferramentas para organizar isso muito bem, em termos de gestão de histórico, gestão de controle. Segundo, o LegalOps ajuda na otimização de tarefas, né? E aí também tem ferramentas para que o jurídico ele seja mais eficiente, conforme foi colocado aqui, e consiga executar com mais velocidade, de maneira mais automatizada determinadas questões. E o terceiro, que eu acho que é o grande desafio e é talvez o petróleo do momento, que é a gestão de dados, né? E isso começa com o jurídico mapeando o seu próprio histórico. Ele precisa entender o que aconteceu dentro do seu dia a dia e dentro da sua própria organização. E isso, às vezes, é na caneta mesmo, né? E através, na verdade, desse domínio de história, vai ser possível utilizar essas maravilhosas ferramentas que existem no mercado, vendo o que cada uma, né, é capaz de dar e de entregar para as necessidades do departamento. E eu acho que esse é o grande desafio do momento, como gerir adequadamente o histórico, né, a história da organização e os dados da organização. Acho que perfeitas colocações, eu concordo com vocês. E são desafios que nós temos no dia a dia. Então, acho que é o seu exemplo, Carla, de começar pequeno e realmente a gente não dá para atacar tudo. Quando a gente quer fazer tudo, não tem, o recurso ele é limitado, né? Assim, em qualquer lugar o recurso ele é limitado. Então, a gente tem que escolher qual batalha a gente quer, né? E realmente começar mostrando resultado, trazendo resultados é um ponto excelente. E aí, quando a gente olha para as ferramentas, e hoje o mercado está cheio de coisas, está cheio de propaganda, está cheio de pontos de interrogação do que realmente vai funcionar, né? Se tudo entrega, tudo aquilo que promete, acho que a gente estaria num outro patamar do direito, do exercício da advocacia, né? Mas eu acho que é super importante ter uma ferramenta de gestão, a gente conseguir ter a centralização das informações em uma ou mais ferramentas conectadas. Lá na Zilor nós optamos basicamente por uma para gestão jurídico que consolida contrato, consolida a parte de fluxo de processos, de procurações, das requisições que vêm, de consulta, enfim. A gente optou por selecionar uma única ferramenta para centralizar isso. Estamos ainda numa curva de aprendizado para a utilização dela e para o cliente interno utilizar também, porque não é fácil mudar e sair de algumas facilidades que tinham, que era simplesmente passar uma mensagem eletrônica, mandar um e-mail, enfim, passa na sala e conversa, toma um café, já transferiu para o jurídico o problema, né? E hoje a gente tem uma ferramenta que centraliza essas demandas. Ela vai mostrar para a gente número, então a gente começa a formar a nossa base estatística do futuro, e a do passado a gente tem esse desafio que você mencionou, Elias, que realmente muita coisa está na memória das pessoas, está em arquivos eletrônicos já fechados, ou em anotações em pastas físicas que ainda existem. Como centralizar tudo isso é um grande desafio. Nós não passamos ainda por essa etapa de olhar tão profundamente o passado, embora a gente sempre teve uma organização pensando em processos, em sistemas de processo. A parte de contratos, a parte de consultas, ela sempre ficava muito num e-mail, no eletrônico, nos fluxos eletrônicos, sem ter uma base de dados que permita, né, a gente começar a olhar de maneira estatística essas informações, né? Então, é um desafio. A gente vai chegar um dia a pensar nisso em termos de Zilor, né? Mas acho que são etapas que a gente está percorrendo no desenvolvimento do LegalOps e nessa busca de eficiência que enfim, quando a gente está no agro, que a gente tem operação de commodities, que a gente não tem muita margem para colocar preço em produto e tudo mais, a gente tem que ser eficiente dentro de casa para que a gente possa entregar mais resultado para a companhia, para o acionista, para a comunidade como um todo. Perfeito, perfeitas colocações. Obrigada pelas contribuições de vocês. Esse primeiro episódio de 2025 da Eficiência Jurídica fica por aqui. Eu queria ouvir mensagens finais para a gente se despedir da nossa audiência. Bom, acho que espero que a gente siga aí, então, em 2025, né, falando mais sobre esse assunto, né, com avanços significativos. Tudo indica que teremos aí grandes novidades e avanços no campo da inteligência artificial, né? Então, espero que daqui a algum tempo a gente possa voltar também para falar um pouco mais, né, e atualizar vocês.
Maravilha, são os mesmos votos aqui da Carla, que a gente possa se reencontrar mais vezes. E agradecer muito ao Flavinho aqui pela presença. A gente gostou muito de te receber, Flavinho. Obrigado, adorei o convite, fiquei muito feliz, tá? Foi um bate-papo excelente, né? Que tenhamos todos aí um 2025 brilhante pela frente. Gente, obrigadão. Muito obrigada, Flávio. Obrigada, Carla. Obrigada, Elias. Que a Zilor aí brilhe em 2025 também. Obrigada, audiência, pelo carinho e atenção de vocês durante essa nossa troca. E espero vocês no nosso próximo episódio. Até mais!